Muito obrigado por essa manhã, Pai. Muito obrigado por nós estarmos aqui, Pai, na Tua casa, Pai, casa de oração. Obrigado. Meu Deus amado, Pai querido, nos encha, Pai, nessa manhã, Pai, com a Tua presença, Pai. E encha-nos, Senhor amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus amado, Pai querido, com Teu, Pai amado, Pai querido, querer sobre a nossa vida. Meu Deus amado, Pai querido, preencha-nos, Senhor amado, Pai querido, com a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa nos fortificar, que o Senhor possa, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos colocar de pé a cada dia, Pai, através da Tua palavra, Pai. Assim eu quero orar, Pai, meu Deus, já abençoando, já agradecendo e crendo na vitória, porque a vitória é nossa pelo poder que há no sangue de Jesus, Pai. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vamos abrir na nossa lição de número 8. Glória a Deus. Lição de número 8. O tema é o Tribunal de Cristo. Lição de número 8 da nossa revista que nós estamos estudando nesse semestre, grandes temas do Apocalipse, e o tema de hoje que nós estaremos abordando, o Tribunal de Cristo. Glória a Deus. O texto bíblico básico que vai apresentar justamente aqui na lição 8 é 1 Coríntios capítulo 3, do 12 ao 15, que vai dizer: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E 2 Coríntios capítulo 5, do 7 ao 10. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também seres agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Hoje nós iremos entender, irmãos, que a Bíblia, ela nos traz o relato de 5 juízos divinos que irão acontecer no futuro. 5 juízos divinos que é descrito justamente na palavra de Deus que irá acontecer no futuro. O primeiro juízo é o juízo sobre Israel, o juízo ao qual virá sobre Israel. O segundo juízo é as nações gentias antes do milênio, como é descrito em Mateus capítulo 25, do 31 ao 46. E o terceiro juízo, o juízo sobre os anjos, que é a igreja, e pela igreja, 1 Coríntios capítulo 6, verso 3. O quarto juízo é o juízo sobre Satanás, que é descrito justamente em Apocalipse, capítulo de número 20, do verso 3 e o verso 10. O quarto juízo é o juízo humano, ou o juízo da humanidade perdida diante do trono branco, que se encontra Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15. Na verdade é o quinto juízo que é descrito. Então hoje nós iremos justamente falar do tribunal de Cristo. Vamos apresentar alguma diferença a respeito desse juízo de Deus. E aqui, quando fala do tribunal de Cristo, fala justamente do galardão. O galardão que aqueles que combateram o bom combate, o galardão que fizeram a obra do Senhor. Lembrando que nós somos salvos pela fé, nós somos salvos mediante a graça. Salvos pela fé mediante a graça, não é dom de vós, é dom de Deus. Nós não somos salvos pela prática das obras, mas quer dizer para nós justamente o quê? Que nós somos salvos pela graça, mediante a fé.
não é dom de vós, mas é dom de Deus, para praticarmos as boas obras. Então nós iremos entender justamente que precisamos compreender e saber que no momento que a igreja, aleluia, passar por um momento depois do arrebatamento, vai vir a grande tribulação, depois vai acontecer justamente as questões do tribunal de Cristo, aonde irão se apresentar os salvos para receber os galardões mediante a obra que foi realizada. O texto áureo é Romanos 14:10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, verso de número 10. Que vai trazer para nós justamente o texto áureo dessa lição. Vamos abrir, irmãos, agora. Glória a Deus, estava estudando esses 2-3 dias. 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos todos abrir. 1 Coríntios, capítulo 4. Do 1 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 4. Do 1 ao 5. Vai dizer assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nenhum tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julguei antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. É o primeiro texto que fala despenseiros fiéis. O que é despenseiros fiéis? Despenseiros fiéis são servos fiéis ao Senhor, servos fiéis que realizam a obra do Senhor. É o servo que está sempre o quê? De prontidão, sempre pronto para servir, sempre pronto para ser um despenseiro da casa do Senhor. Então a palavra despenseiro está relacionada justamente a isso, a ser servo, a estar de prontidão, a estar sempre antecipando aquilo que pode ser feito. Então isso é o despenseiros, são servos confiados do Senhor para estar realizando a obra ao qual foi chamado para realizar. Então despenseiro da casa do Senhor, os despenseiros fiéis, eles têm um compromisso sim de realizar a tarefa ao qual foi o que? Empenhada para realizar. Terça-feira, vamos lá, ainda em 1 Coríntios. Glórias ao nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, do verso 22 ao verso 27. Vai dizer assim para nós: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu não sei meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser
desqualificado. O apóstolo Paulo aqui, meus amados irmãos, quando ele está escrevendo essa carta à igreja de Corinto, ele está vivenciando justamente aquilo. Ele se fez de fraco para ganhar os fracos, e ele justamente se colocou. É isso que nós precisamos entender. Nós temos que nos colocar no nível da pessoa para que ela possa receber o Evangelho. Não que nós estamos no nível dela, não estou falando nível de escândalo, nada disso, mas nos colocar justamente igual a pessoa para que ela possa observar que nós não somos diferentes. O Evangelho, ele não vem trazer diferença entre os irmãos, vem trazer diferença entre o mundo, mas não diferença entre os irmãos. Quando o apóstolo Paulo fala, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, ele está se igualando àqueles que se encontram dessa maneira, para que a mensagem do Evangelho venha a ser pronunciada para eles, e eles possam absorver e receber a mensagem do Evangelho. Porque o principal objetivo do apóstolo Paulo, quando ele fala que ele ficou fraco para ganhar os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos modos, salvar alguns. Ele não fala todos, mas salvar alguns. Por quê? Quando ele está levando a mensagem do Evangelho, ele se coloca justamente o quê? Numa situação para que as pessoas possam olhar para ele e ver a igualdade nele. É a mesma coisa, por exemplo, uma vez eu fui fazer um evangelismo aqui, logo quando eu vim morar aqui, aí eu me deparei com uma situação ali das crianças ali jogando bola. Aí eu estava com o folhetinho, falei, chega com o folhetinho, não vão receber. Aí a bola veio até mim, eu comecei a fazer baixadinha, comecei a passar para eles passando para mim. E aí eu entrei no mundo deles. Entrei justamente o quê? No momento que eles estavam ali brincando, se divertindo. Depois que eu ganhei aparentemente a confiança, eu falei da mensagem do Evangelho. Então, nós temos o quê? Que nos colocar de acordo com aquilo que está sendo proposto, ou até mesmo de acordo com uma situação que a pessoa está, para que nós possamos o quê? Transmitir a mensagem do Evangelho, e aquela pessoa receber a mensagem do Evangelho, porque ela vai ser compreensível. Não adianta eu falar uma linguagem muito culta e a pessoa não vai entender, porque não, às vezes a pessoa não entende aquilo que está sendo pronunciado. Mas é melhor falar 10 palavras, como o apóstolo Paulo fala, de bom entendimento e clareza, para que a pessoa possa receber e entender. Então nós, irmãos, temos que sempre o quê? Ter essa preocupação. Será que eu estou me fazendo entendido? Será que eu estou me fazendo direcionado pelo Espírito Santo para que eles possam receber a mensagem? É assim que o apóstolo Paulo se colocava. Então, aqui ele se coloca de uma maneira que ele está o quê? Se preparando para receber uma coroa incorruptível. Quarta-feira, vamos lá para Hebreus. Glórias ao nome do Senhor. Hebreus 11, do verso 24. Vamos ler a partir do verso 23 até o 27. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já houve feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. Observe, irmãos, que o escritor aos Hebreus, ele vai proferir essa palavra fé 5 vezes. E nós precisamos entender, irmãos, que a incredulidade,
não é a falta de fé. A incredulidade é nós colocarmos a palavra em prática para agir com a nossa fé. Eu, quando recebo uma palavra, eu tenho que colocar essa palavra o quê? Em prática. Aí eu vou agir com a minha fé. Aí eu vou fazer com que a minha fé venha a ser o quê? Uma fé prática, uma fé ativa, uma fé que dá resultado, uma fé que traz justamente o quê? Algo esperado que o Senhor virá se agradar de nós. Observa quando o texto fala também que Moisés, quando ele começou a clamar, não aqui esse texto, mas o texto bíblico lá de Êxodo, quando ele começou a clamar ao Senhor, o Senhor falou o quê? Perguntando a ele: por que clamas a mim, Moisés? Ali não era o momento dele estar clamando, era o momento dele agir com a sua fé, deixar que o povo viesse ser incrédulo e começar a olhar: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então ali ele começou a entender que era necessário o quê? Ele colocar a sua fé em prática, em movimento, em ação. Assim a nossa vida também. A nossa vida é de fé em fé e de glória em glória. Então nós temos que colocar o quê? A nossa fé em prática. Então, buscar uma recompensa maior. Que recompensa é essa? É o galardão que a Bíblia está se referindo. A recompensa não é dessa terra, a recompensa é do céu. Observa que Moisés, ele deixou os prazeres do Egito para viver uma vida de dependência e direção de Deus e obediência ao Senhor. E ele foi o quê? Um homem bem-sucedido, um profeta, um sacerdote, aquele que intercedeu pelo povo, e ele justamente oficializou todos os atributos ao qual Cristo também exerceu. Então observe, irmãos, muitas das vezes nós não seremos reconhecidos nessa terra, mas nós somos reconhecidos por Deus. E entenda bem, nós não temos que fazer nada para nós o que? Nos exaltarmos, mas fazermos para a glória de Deus, fazermos para que o Senhor, ele venha a ser exaltado nessa terra, por intermédio daquilo que nós viemos fazer para glorificar o nome dele. Hebreus 12, vamos lá, glória a Deus. 12, do 1 a 11. Portanto, também nós, visto que temos rodeado-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentada à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como filhos decorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaeis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filhos há que o Pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, com efeito,
no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercido fruto de justiça. Por isso, estabelecer as mãos descaídas e os joelhos trombencos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravieis o que é manco, antes seja curado. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Sabe o que está sendo apresentado? É a trajetória de uma pessoa que está caminhando, confiando no Senhor. E essa caminhada e essa confiança faz com que a pessoa venha começar a ter o quê? Uma perseverança. Nós precisamos entender, irmãos, que o sofrimento presente não quer fazer com que nós venhamos nos afastar de Deus, não. Ele quer nos aproximar mais do Senhor, quer nos trazer mais próximo do Senhor. Então, isso vai trazer o quê? Um amadurecimento e uma maturidade maior para com Cristo, um relacionamento maior para com Cristo. Mas hoje, o que acontece? A pessoa passa um sopro. Ah, não quer mais saber de Jesus, não, entendeu? Quando eu estava com Jesus, não estava passando por isso. Não pode ser assim, não, irmãos. Olha como que José viveu. Foi vendido pelos irmãos como escravo, passou 2 anos na casa do Potifar, depois passou mais 2 anos na prisão, passou um determinado período para ser moldado pelo Senhor, depois que ele foi assumir o quê? A função de governador. O sofrimento presente é para a glória futura que irá se manifestar. Então nós precisamos entender que o sofrimento traz o que? Amadurecimento, traz comunhão, traz perseverança, traz confiança, traz também o que? Uma maior intimidade com o Senhor. Então não é tempo da igreja pensar, ah não, estou passando por isso, não é tempo da igreja olhar para trás, mas como a Bíblia diz, prosseguindo para o alvo, para o prêmio ao qual o Senhor tem reservado para nós. Glórias ao nome do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 21. Vamos lá. E vamos dando glória. Apocalipse, capítulo de número 21, do 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Os vencedores herdarão tudo aquilo que está descrito até o verso 7. Mas aqueles que não irão vencer, aqueles que são covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, cabe justamente o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Observa
nós iremos já ler o outro texto, que a cada momento esses textos falam de quê? Confiança e perseverança. Confiança e perseverança. Mesmo passando por situações de tempestades, situações de perseguições, situações de sofrimento, eles perseveraram até o fim. Apocalipse 22, do 6 ao 12. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, e me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Agora, adeus. Disse-me ainda: não segues a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue a prática da justiça, o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão de quem que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor irá vir sim trazer o galardão para distribuir aqueles que fizeram segundo a sua obra a vontade do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. O que eu quero trazer hoje para os irmãos como objetivo da nossa lição? Nós precisamos, irmãos, nos estimular a fazer as boas obras. Nós precisamos olhar para esses homens da fé, esses homens que praticaram as boas obras, esses homens que passaram por sofrimento, esses homens que passaram por situações adversas, mas em nenhum momento olhou para trás e negou a Cristo, mas eles permaneceram fazendo a obra que o Senhor havia chamado, perseverando, confiando, crendo, acreditando e sabendo que o Senhor iria trazer um prêmio, uma recompensa para eles. Meus amados irmãos, todos nós cristãos temos que nos dedicar ao quê? A fazer as boas obras. As boas obras não quer dizer que nós iremos conquistar a salvação pelas boas obras. Não, nós já temos a salvação pela graça mediante a fé. Mas Ele nos chamou pela graça mediante a fé para nós o quê? Praticarmos as boas obras. Porque as boas obras, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, depois que nós passaremos pelo tribunal de Cristo, aleluia, nós iremos receber o galardão segundo a obra ao qual nós realizamos aqui nessa terra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E o tribunal de Cristo, o galardão, é só para os salvos. Aqueles que não passaram pela porta da graça não vão receber galardão nem o direito de ser um que irá herdar o céu, porque eles não passaram pela porta da graça. Mas os salvos irão passar pela porta da graça e irão ter o direito de receber o galardão segundo as suas obras. Além disso, nós precisamos desempenhar com excelência as obras que irão glorificar a Deus. Porque, irmãos, tem obra que não glorifica a Deus, não. As obras que irão glorificar a Deus com o aproveitamento das oportunidades. É isso que nós acabamos de ler com o apóstolo Paulo. Me fiz de fraco para me encontrar com os fracos e ganhar os fracos. Ele aproveitou a oportunidade. E qual é a oportunidade que Deus tem nos dado para que nós possamos levar a mensagem do Evangelho? Qual é a oportunidade que Deus tem nos dado? O olho do pescador, irmão, sempre está
Ele sempre está com a visão de águia. Eu já pesquei um do culto dos homens ali. Passou ali, opa, vem cá. Ó, sábado vai ter isso aqui. Toma aqui, não vou vencer. Falta o outro. Tô orando por ele. Eu sei que de manhã cedinho ele dá o trotezinho dele. Dá a corridinha dele. Eu vou. Tá aqui, ó. Convidar o senhor para estar lá conosco lá. Ter um momento lá com os homens lá, reunião com os homens. O olho do pescador sempre está atento, irmãos. O peixe ele brilha no mar. E o olho do pescador fica assim, ó. Que peixe grande. Que peixão. O olho do pescador ele fica regalado. Quando ele vê o peixe, ele quer logo, ó. Peraí, deixa eu jogar aqui. Entendeu? Tem tipo como se diz? De isca que não pode ser colocado, senão vai se engasgar. O peixe se engasga, irmão. Se a isca for muito coisa, vai se engasgar. Tem que ser uma isca devagarzinho. Jogar um negocinho devagarzinho. Vai lá, come. Essa comida tá gostosa. Vai jogar outro, vai lá, come. Daqui a pouco tu joga. Opa, vem cá agora que eu vou te puxar. Esse é o que? O pescador que sabe puxar o peixe na hora certa. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então nós temos que o quê? Aproveitar a oportunidade. Além disso, nos conscientizar que os crentes salvos, que as recompensas, os prêmios, galardões e coroas são destinadas aos servos fiéis na eternidade. Aos servos que permaneceram fiéis vão receber justamente o galardão que irá receber da parte do Senhor quando chegar no céu, quando o Senhor começar a distribuir o galardão um para com o outro. Na nossa revista, a palavra introdutória vai trazer para nós, meus amados irmãos, que o julgamento do Senhor foram estabelecidos tanto para o bem quanto para o mal. Observe em Gênesis, em Apocalipse, encontramos sua perfeita justiça em ação. Após a queda no Éden, o que aconteceu? Justamente a condição de juiz supremo de Deus. Deus declarou o seu primeiro juízo sobre a serpente e a mulher e a terra. Quando houve a queda, quando houve a entrada do pecado com corrupção do gênero humano, Deus já colocou justamente seu juízo, não para, como se diz, punir, mas para trazer a consciência do homem que ele precisava tão somente o quê? Obedecer a Deus, obedecer aos princípios de Deus. Então, o juízo divino descrito nas Escrituras culmina na realização justamente o quê? Do último juízo, o último julgamento, o juízo final ou o juízo do trono branco. É isso que nós iremos entender. Aí a revista vai dizer: as Escrituras destacam 5 juízos divinos que acontecerão no futuro. O juízo sobre Israel e as nações gentias antes do milênio, o juízo sobre os anjos pela igreja, o juízo sobre Satanás, o juízo da humanidade perdida diante do trono branco, e nesta lição estudaremos o juízo da igreja ou o tribunal de Cristo. Vamos ler esse texto, irmãos, que é apresentado justamente para nós. Vamos abrir em Mateus, capítulo de número 25, glórias ao nome do Senhor. Mateus 25, do 31 ao 46. Mateus, capítulo de número 25, do 31 ao 46. Senhora, pode ler para mim, por favor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bandidos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste de comer,
tive sede, deste beber, era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste dele. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e tivemos de comer, ou com sede tivemos de beber. E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos. E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te. Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e estando enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Observe, irmãos, que o texto traz algo simples do nosso cotidiano que nós temos que fazer. Algo simples do nosso cotidiano. Quando tivemos fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, me assististe, me deste de beber, me deste de comer, me deste de vestir. Tudo isso é algo simples, algo do cotidiano. E observa que é a prática o quê? A prática das boas obras. É a prática justamente que Cristo ele realizou para com aqueles ao qual ele ia visitar e ensinou discípulos para dar a continuidade, e eles fizeram, e nós hoje como igreja do Senhor precisamos fazer também a prática das boas obras. 1 Coríntios capítulo 6, verso 3 vai dizer assim: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Quanto mais as coisas desta vida. Apocalipse capítulo 20, verso 3 e verso 10. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um tempo. O diabo, verso 10, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde só se encontram a besta, como também o falso profeta, que será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Meus amados irmãos, observa que esses 5 juízos que é apresentado é descrito na Bíblia, é claro na Bíblia, é mostrado na Bíblia. Trono branco, Apocalipse 20, do 11 ao 15. Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15. Lê para mim, irmã Liane. Apocalipse 20, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outros livros, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros,
segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o enfermo deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glórias ao nome do Senhor, aleluia, Senhor. O juízo da igreja, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante, aleluia, o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, aqui, nessa parte introdutória, nós apresentamos os 5 juízos que é descrito justamente na palavra do Senhor. Aí vem o primeiro ponto: lugar e tempo do julgamento. Não encontramos na Bíblia o local exato deste tribunal. Não haverá referência que indique um ponto específico. Porém, nós precisamos entender que acredita-se que ocorrerá o que? Nas regiões celestes, como é descrito em Efésios 1, 20, o qual exerce ele, um Cristo ressuscitado dentre os mortos e fazendo certa a sua direita nos lugares celestiais. Pode-se afirmar também que não se dará na terra, pois nessa época os que dele participarão já terão sido arrebatados com Jesus para as moradas celestiais. Por quê? Isso irá acontecer somente para os salvos, aqueles que foram arrebatados, os salvos em Cristo Jesus. Nesse caso, como diz em João 14:2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, como é escrito em João 4:2. Mas nós precisamos entender, irmãos, que com certeza será um lugar especial, preparado por Deus, exclusivamente para quê? Para avaliar as obras de todos os crentes. Será um local preparado aonde o Senhor irá avaliar as obras de todos os crentes. Para muitos será uma cerimônia de premiação de recompensas e galardões. Todavia, para aqueles cujas obras foram queimadas, quando julgadas, será lugar de vergonha, justamente como é descrito. Lê para mim, irmão Gerson, 1 Coríntios, capítulo 3, do 12 ao 15. 1 Coríntios, capítulo 3, do 12 ao 15. Se alguém sobre esta fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará pelo fogo, será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem forçado neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito: ele espalha os sábios, ele apoia os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie dos homens, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte,
seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Então, meus amados irmãos, uma situação é certa que nós já sabemos, que acontecerá depois do arrebatamento. Por quê? Quem vai passar por esse momento é justamente os salvos em Cristo Jesus. Os salvos em Cristo Jesus. Acerca da ocasião, ocorrerá após o arrebatamento da igreja, preenchendo o panorama profético dos últimos dias, como diz também a questão lá em Lucas 24, do 44 ao 48. Lê para mim, irmão Wilson. Lucas 24, do 44 ao 48, que fala justamente todos os seus detalhes, da mesma forma como se cumpriram todos os vaticínios messiânicos da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 24, do 44 ao 48. Pode ler. São estas palavras que vós disse: estão ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que devia estar escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras, e disse: assim está escrito, e assim convém que o Cristo padeça e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas só vós testemunhas. E este sobre vós enviei a promessa do meu Pai. Ficais, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Glórias ao nome do Senhor. Então, aqui mostra: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Falando também a respeito do... Então, o lugar e o tempo do julgamento nós não sabemos, mas sabemos que será logo após o arrebatamento, justamente para com os salvos. O primeiro ponto: o lugar está pronto, como diz no tópico 1.1. A palavra tribunal remete a duas sentenças autoexcludentes: condenação ou absolvição. O tribunal de Cristo, entretanto, é o lugar em que a justiça relacionada ao serviço prestado ao Senhor será feito. Neste lugar santo, todos os presentes estarão alegres e felizes. A primeira razão da alegria deve-se ao fato de que o tribunal de Cristo só estarem os salvos e vitoriosos desta vida. Nosso Salvador, como Ele mesmo predisse, será também o nosso juiz. A segunda razão é que o Senhor Jesus pessoalmente dará aos servos fiéis os seus respectivos galardões. Em João 5:22 vai dizer assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Apocalipse 22:12 vai dizer: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O lugar já está pronto, como diz a palavra do Senhor. A hora está marcada. 1.2. Não se sabe exatamente quando se dará este evento escatológico, mas podemos ter certeza de que ele se cumprirá no tempo determinado pelo Pai. Atos 1:7, como transcorreu em todos os outros acontecimentos proféticos.
É o tempo que o Pai irá determinar. O que os cristãos precisam saber é que após ao arrebatamento, como nós estamos trazendo aqui o entendimento, isso irá acontecer após o arrebatamento. Os fiéis irão com Cristo para o lugar deste julgamento, ou seja, para o tribunal do seu Senhor, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, porque importa que todos comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, nós precisamos entender que nós, os fiéis, irão perante a Cristo para o lugar desse julgamento, ou seja, o tribunal de Cristo, o tribunal do Senhor. Assim como nós sabemos, assim como não sabemos quando Jesus virá outra vez, porque não é descrito na palavra, mas nós sabemos que da mesma forma que foi assunto dos céus, ele virá. Ele virá o quê? Montado no cavalo branco, nas nuvens, e a igreja encontrará com ele nos ares. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O próprio Senhor compareceu sua segunda vinda, a chegada de um ladrão, ou seja, como a Bíblia diz em Mateus 24, 42 e 44, que vai mostrar justamente o que? De uma forma inesperada. Nós não sabemos, mas nós precisamos estar o quê? Preparados, confiantes, perseverantes, com o nosso selo o quê? Justamente carimbado. Então, não sabemos a hora exata em que seremos julgados. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Significa dizer o quê? Cá, para nós, vigilância total do crente. Nós precisamos ser vigilantes a cada momento. É essencial eu e você sermos vigilantes a cada momento. Vigiar, orar, pregar o Evangelho, ganhar almas para Jesus, ganhar o que dele temos recebido, servir com integridade, com fidelidade, com confiança, com perseverança, para que ninguém, absolutamente o que? Venha tomar a minha e a sua coroa. Lembre-se disso, irmãos. O que é fidelidade? Aí eu fui pesquisar. Qualidade do que é fiel, em que há zelo ou cuidado por algo ou alguém, lealdade, ação de cumprir as obrigações. Eu preciso ser fiel, irmãos, em todas as áreas da minha vida, porque é uma qualidade do que é fiel. A fidelidade é uma qualidade do que deve ser fiel. É zeloso, é cuidadoso, é justamente algo ou alguém que tem lealdade para aquilo com que faz. Em relação a isso também, ele cumpre com as suas obrigações. Então, nós precisamos saber que será o que? No momento inesperado. Mas nós precisamos estar o que? Vigilantes a cada momento, para que não sermos surpreendidos. Por isso nós devemos vigiar, orar, pregar o Evangelho, ganhar almas para Jesus, ganhar o que dele temos recebido, servindo com fidelidade e com integridade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. 1.3. Todos os cristãos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Ao ensinar sobre o tribunal de Cristo, o apóstolo Paulo referiu-se a um julgamento pelo qual a igreja passará. A igreja passará. E nós precisamos entender, como a Bíblia diz em Apocalipse 3:11: venho sem demora, com servos que tem, para que ninguém roube ou tome a sua coroa. Quando ele fala pela qual a igreja passará, ele mesmo se inclui. Por quê? Ele precisava praticar as boas obras, e nós também precisamos no nosso tempo praticar as boas obras, porque neste evento, quando diz todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, como diz
em 2 Coríntios 5,10, justamente pelo fato de que todos nós iremos nos apresentar diante do Senhor. Todos os salvos, todos os povos, todos os tribos, todas as nações, todas as épocas, todas as nacionalidades, homens e mulheres, crianças, estarão nesse tribunal para serem o quê? Recompensados segundo a prática das boas obras. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas de que maneira, irmãos, os fiéis que serviram ao Senhor para serem premiados? De que maneira os fiéis que serviram ao Senhor para serem premiados? De que maneira nós temos que servir ao Senhor para nós sermos premiados? Primeiro, com alegria. Olha o que vai dizer o Salmo 100, verso 2. Vai dizer assim: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com zelo. Aleluia. Apresentai-vos diante dele com cânticos ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, apresentai diante dele com cântico ao Senhor. Servir com alegria, irmãos, não é só quando a gente está na bonança, não. Servir com alegria é quando a gente está passando pela tempestade, é quando a gente está passando pelo sofrimento. Nós não podemos ser igual aquele desenho que é da época do irmão Wilson. Rapaz, irmão, ó céus, ó vida, aquele desenho do leão da hiena. Ó céus, ó vida. Não. Servir com alegria. Está passando pelo estreito, está passando pelo espremido. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado graça para suportar as aflições, as tribulações, as perseguições. Mas me conduza, Pai, me conduza para a vitória que o Senhor tem preparado para mim. E nada vai me tirar a alegria, o desejo de servir ao Senhor, como diz a Tua palavra. Eu vou servir ao Senhor com alegria. Eu vou me apresentar diante do Senhor com cânticos ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. Servir ao Senhor com alegria. O segundo ponto, servir ao Senhor com fervor. Romanos 12:11. Anota isso aí na sua Bíblia, irmãos, ou na sua revistinha. Vai, pode anotar aí para você ter isso sempre em mente. No zelo não sejais remiços, sede fervorosos em espírito, servindo-os ao Senhor. No zelo não sejais remisos, sede fervorosos em espírito. Pelas situações adversas, mesmo passando pelas perseguições, mesmo passando por muitas perseguições, Deus, Ele tem olhado para nós e nos guardado. Além disso, nós precisamos servir ao Senhor, aleluia, para que nós possamos receber a nossa premiação com todo o coração. Olha o que vai dizer Josué 22:5, aleluia. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento da lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andai em todos os seus caminhos com todo o coração. Servi ao Senhor com todo o coração. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Com lágrimas, como diz em Atos dos Apóstolos, aleluia, capítulo 20, verso 19, como nós acabamos de ler, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, com temor. Deuteronômio 6,13 vai dizer para nós, justamente em Deuteronômio capítulo 6, verso 13, glória a Deus, o Senhor, Deus, temerás Ele, servi-los, e pelo seu nome jurarás. Glórias ao nome do Senhor. Jurarás pelo nome do Senhor. E o último, 2 Crônicas, capítulo 30, verso de número 8. Com santidade. Não endureçais agora o vosso servir, como vossos pais. Confiai-vos no Senhor e servi ao Senhor em santidade, que Ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós.
Então, meus amados irmãos, nós temos que servir ao Senhor com alegria, nós temos que servir ao Senhor com fervor, nós temos que servir ao Senhor com humildade, nós temos que servir ao Senhor de todo o coração, nós temos que servir ao Senhor mesmo passando por perseguições, com lágrimas, nós temos que servir ao Senhor com temor e, além disso, com santidade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O lugar está pronto, a hora está marcada e todos os cristãos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Esse é o primeiro tópico, o lugar e o tempo do julgamento. O segundo tópico, a finalidade do tribunal de Cristo. Qual é a finalidade? Por que existe? Por que é mencionado esse fato, esse relato do tribunal de Cristo? Antes de estudarmos sobre a finalidade do tribunal de Cristo, precisamos entender a diferença entre o julgamento que se dará diante do tribunal de Cristo, como é escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, e o julgamento que acontecerá diante do trono branco. É duas coisas distintas, tá? O tribunal de Cristo e o trono branco. No tribunal de Cristo, o foco não é a condenação eterna. O tribunal de Cristo não é a condenação eterna. Lembre-se disso. O tribunal de Cristo é o quê? É justamente para aqueles que praticaram as boas obras receber as recompensas. Como dito anteriormente, a recompensa dos salvos, a recompensa daqueles que já foram arrebatados, que estão com Cristo e irão passar pelo tribunal de Cristo para receber a recompensa, os galardões. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Logo, esse julgamento não está o quê? Relacionado à salvação, mas às obras de cada crente salvo. As obras de cada crente salvo. O crente receberá, o crente que recebe a salvação com o direito à vida eterna, no momento em que se encontra com Cristo, arrepende-se dos seus pecados e pela fé recebe o Senhor como Salvador. Nesse momento especial ocorre o quê? O novo nascimento. Esse novo nascimento justamente que ocorre quando ele recebe Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, a salvação acontece pela graça mediante a fé, como nós temos falado, que se encontra em Efésios capítulo 2, do 8 ao 9. Agora, quanto ao galardão, que é justamente o tribunal ao qual nós iremos receber as recompensas, é algo que irá ocorrer no futuro, depois do arrebatamento, depois justamente da ocasião daqueles que foram justamente chamados pelo Senhor. Mas o trono branco, o que é o trono branco? Em contrapartida se dará no juízo final. Ali os pecadores serão sumariamente o quê? Condenados. Vamos abrir em Apocalipse 20. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Vai dizer assim para nós: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram o quê? Julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte é o além, e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Há diferença entre o tribunal e o trono branco. O tribunal é para os salvos,
aonde irão receber a recompensa. O trono branco é o julgamento final, é a segunda morte, onde será lançado justamente no lago de fogo. Amém? Além disso, nós iremos entender no tópico 2.1 que são dois objetivos do tribunal de Cristo. Dois objetivos que nós precisamos entender. Pessoas não serão julgadas diante do tribunal de Cristo, nem os santos, nem os ímpios. Nesse tribunal, os pecadores ímpios estarão o quê? Presentes apenas na igreja. O primeiro objetivo desse tribunal será julgar todas as obras praticadas pelos salvos. Tudo aquilo que nós praticamos, irmãos, quando nós recebemos a salvação, nós seremos julgados perante o Senhor no tribunal de Cristo. Durante sua perseguição na terra, os que fizeram, como fizeram, suas intenções, suas motivações, seu propósito, as obras serão submetidas a julgamentos para fins de concessão de galardões ou recompensa pelo trabalho prestado ao Senhor. Então, esse tribunal, o primeiro objetivo é justamente esse: colocar justamente aqueles que praticaram as boas obras, que são salvos, se vão receber os galardões e a recompensa pelo trabalho que foram feitos para com o Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Recompensa aos fiéis é a segunda finalidade. A segunda finalidade do tribunal de Cristo será homenagear. Homenagear, honrar, recompensar, gratificar, é galardoador dos que tomaram a sua cruz, como diz justamente em Marcos 8, do 34 ao 38, que vai nos apresentar justamente algo ali que nós precisamos a cada dia, irmãos, olhar para esse texto e perguntar ao Senhor: Senhor, será que eu estou carregando a minha cruz direito? Senhor, será que eu estou levando a minha cruz a cada dia de uma maneira que o Senhor quer que eu venha levar? Senhor, fala comigo para que eu possa entender e saber se verdadeiramente a cruz que o Senhor me deu é a cruz que eu devo levar a cada dia. Então aqui, irmãos, mostra justamente para nós que estamos em Cristo, nós que estamos com Cristo, levando aquilo que Ele quer que nós venhamos levar e não negar justamente o que Ele colocou para que nós venhamos levar. Como diz em Lucas, que eu vou ler aqui para os irmãos, do verso 23 ao 27, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E ainda ele fala, dia a dia. Não é negar a si mesmo uma só vez, não, é dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se vergonhar, dele se vergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que venham o reino de Deus. Negar a si mesmo, a cada dia, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Além disso, a recompensa, a homenagem, a gratificação, aqueles que irão receber o galardão, eles precisam entender também que eles precisam, aonde eles estiverem passando, levar a semente. Você recebeu uma semente, e essa semente brotou dentro de você, e essa semente que brotou dentro de você, ela já quer dar fruto, e você precisa pegar esses frutos, caroços desses frutos, e começar a lançar na terra também, como diz em Marcos capítulo 4, do 1 ao 9, o semeador saiu a semear. Quando o semeador sai a semear, ele vai levando a semente, que vai cair entre a rocha, à beira do caminho, entre os espinhos, mas vai encontrar uma terra boa, que vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1.
Mas o fato é que nós precisamos lançar a semente, deixarem os seus lares, a sua zona de conforto e saírem pelas cidades, vilas, aldeias, caminhos inóspitos, semeando a semente das boas novas, aleluia, de Deus aos homens. Todos os que ajudaram o pobre, socorreram os necessitados, levantaram os caídos, restauraram o caráter e edificaram o corpo de Cristo, enfim, todos que foram fiéis, trabalhavam incansavelmente na obra do Senhor, esses receberão a recompensa. Salmo 126, verso 6, lê para mim, irmã Rosângela, Salmo 126, verso 6, aleluia. Enquanto isso eu vou dando uma golada. Salmo 126, verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Aleluia. E o último tópico: Jesus virá com recompensas e galardões aos fiéis. Como diz em Apocalipse 22, 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deixe esse texto gravado na sua vida, irmão. Deixe esse texto na sua memória. Eis que venho sem demora, aleluia, e está comigo, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas boas obras. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, aleluia, segundo as suas boas obras. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um, aleluia, segundo as suas boas obras. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O tribunal de Cristo será revestido de glória indescritível, pois o Senhor Jesus estará presente, visível, acessível e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus não virá com as mãos vazias, Ele virá justamente, aleluia, com o galardão que tenho nas mãos para retribuir a cada um segundo as suas boas obras. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Coroa para os salvos, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que recebeu uma coroa de espinho por escárnio, agora no tribunal, com muitos diademas sobre a sua cabeça, procederá a entrega dos prêmios e galardões, coroando pessoalmente os crentes fiéis. Apocalipse 19, 12 vai dizer: aos seus olhos são como chama de fogo, a sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão dele mesmo. Primeiro tópico: eis as principais coroas dos salvos. A coroa da vida para aquele que viveram como mártires. Tiago, lê para mim, irmã Eliane, capítulo 1, verso 12. Aleluia. A coroa da vida para aqueles que viveram como mártires. Glórias ao nome do Senhor.
Tiago, capítulo 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12. Tiago. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glória a Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor procede aos que o amam. Segundo, a coroa da glória para os pastores fiéis. 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. 1 Pedro 5,4. A coroa da justiça para os que amaram a vinda do Senhor. Lê para mim, irmão Wilson, 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. A coroa da justiça para os que amaram a vinda do Senhor. 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo me dará naquele dia, e não somente a minha, mas também a todos que amarem a sua vida. Procura vir ter contigo depressa, porque demais te desaparou. Amado e presente, certo, que foi para pela presente para a galáxia, tipo para a Dalmácia. Só nunca está comigo. Toma marca e trazes contigo, porque me é muito fiel para o mistério. Também enviei a Efésios. Amém. A coroa da alegria para os ganhadores de alma. 1 Tessalonicenses, lê para mim, missionário Luciano, capítulo 2, do 19 ao 20, depois de Timóteo, ou antes de Timóteo. Tessalonicenses, capítulo 2, 19 ao 20. Aleluia. Porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Amém. E a última, a coroa incorruptibilidade para o alto domínio. 1 Coríntios 9, do 25 ao 27. Lê para mim, irmão Gerson. 9, do 25 ao 27. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Ele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, corro, não como indeciso, combate, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando os outros,
eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém. Para concluirmos, glórias ao nome do Senhor, todos nós recebemos do Senhor algum talento para ser investido em sua obra. Aí se pergunta a vocês mesmos: Senhor, qual é o talento que o Senhor me deu para investir na obra do Senhor? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos no tribunal de Cristo, e não houvermos desfalecidos. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O tribunal de Cristo é para os salvos ao qual irão receber o galardão. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas boas obras. A honra, homenagear, recompensa, glorificar, galardoador. O Senhor irá premiar aqueles ao qual fizeram as boas obras. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a todos segundo as suas obras. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos traga, aleluia, o desejo ardente de praticarmos as boas obras, para glorificarmos ao nome do Senhor, para exaltarmos ao nome do Senhor, para que o Senhor possa lembrar de nós quando o Senhor vier nos buscar, para a glória e honra do nome do Senhor. Fiquemos de pé, meus amados irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Pai querido, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, meu Deus, queremos Te exaltar, meu Deus, queremos glorificar, meu Deus amado, Pai querido, e bem dizer o nome do Senhor. Toma a nossa vida diante das Tuas mãos, Pai. Toma, Pai amado, Pai querido, cada um dos meus irmãos diante do Senhor, Pai. Abençoa, guarda, sustenta, renova, meu Deus amado, Pai querido, toma diante das Tuas mãos, Pai, a filha da Tua serva, meu Pai. Meu Deus, vai preparando, Pai amado, Pai querido, meu Deus amado, Pai querido, tudo de melhor, Pai, o médico, meu Senhor amado, Pai querido, meu Deus, que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Meu Deus, toma a nossa vida diante das Tuas mãos, Pai. Assim nós queremos orar, já Te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, essa manhã de você